3, 2, 1, quase gravando. Eu acho que já pode até começar. Aí, já iniciando, né? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa atividade, né, que nós vamos iniciar agora com diálogos para além do Cone Sul, com a temática hoje de ética na ciência. Essa atividade é fruto de um projeto interdisciplinar, né, e que vem aí, né, gerando muitos frutos, né, cada vez mais. Ainda bem, né? Tá bem bacana, bem interessante. E hoje nós temos, né, como debatedoras a Michelle e a Jaqueline, que já agradeço desde já a oportunidade, né, de ter vocês como as nossas debatedoras aqui. A Michelle, a gente estava conversando aqui anteriormente, né, que a gente se conheceu graças à ciência, né, já, ô Michelle? Lá nos anos 2000. Deixa assim. Deixa assim, né? Quando a gente ainda era estagiária lá da Embrapa Soja, lá em Londrina, né, Mi? E aí eu estava conversando com ela assim, há pelo menos 15 anos que a gente não se vê pessoalmente, né? E essa foi uma oportunidade muito bacana agora, né, Michelle, da gente, né, poder... E ela sempre nesses meios aí, né, Michelle, nessa sua jornada aí, né, que, se eu não me engano, você deu uma virada de esquina, em vez de ir para a direita, acabou indo para a esquerda agora, né? Você está num novo rumo aí, né? Depois você se explique. Sim, sim. A Jaqueline é uma professora nossa, né? Que também é fantástica, tem uma formação maravilhosa também. É uma super mulher, uma hiper mulher, igual a gente estava falando da vez passada, que tem aí na nossa instituição, uma dos trabalhos que ela desenvolve é dentro do Comitê de Ética em Pesquisa, que ela vai, né, acredito que ela vá falar um pouquinho disso também. Antes de vocês se apresentarem e fazerem as falas de vocês, eu já vou, né, fazer um esquenta com 2 questionamentos aqui para vocês, né? Então, o nosso tema hoje, né, ética na ciência, então, assim, ó, a partir de que momento, né, que momento ou quais momentos que a ética passou a ter reflexão no campo da ciência, né, e também relacionado a isso, nesse momento que vivemos, né, quais os dilemas éticos a ciência enfrenta neste momento de pandemia, no qual respostas rápidas são necessárias? Com vocês, meninas. Primeiro a Michelle e depois a Jaque. Então, muito boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite. É a minha primeira participação no Brasil, desde que eu fui embora do Brasil. Eu sou bióloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, fiz mestrado lá também, e fiz doutorado em Biologia Celular e Molecular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sempre trabalhei no Brasil com biologia molecular de plantas e, ultimamente, antes de sair, eu estava mais voltada para a área de bioinformática. Saí do país e mudei completamente. Hoje eu trabalho na área de pediatria, né, hepatopediatria. A gente trabalha com pacientes de atresia biliar e a gente tenta buscar a causa da doença, que ainda é um enigma. É uma doença rara, mas é a primeira causa de transplante no país, no mundo, né, de transplante pediátrico, é a atresia biliar. Então, a gente está com esse projeto e voltado mais para a área molecular, obviamente, né. Jaqueline, por favor. Bom, boa tarde. Eu sou Jaqueline Ferretti. Eu sou pós-doutora em Instituto de Geografia da UFO, porque eu fiz 2 graduações, licenciatura e bacharelado em Geografia, fiz mestrado e doutorado, e depois, ano retrasado, eu voltei para fazer o meu pós-doutorado no RG. Mas a minha trajetória, eu sou filha de uma professora da UFO,
uma geógrafa. Meu irmão caçula também é geógrafo, mas ele é policial rodoviário federal, né? Meu ex-noivo era geógrafo, então era muito geógrafo para pouco espaço geográfico, alguém tinha que ir embora, foi o namorado. Mas assim, falar e em questão de ética, eu estou falando da minha mãe, porque a minha mãe foi, se não há, uma das maiores extensionistas da Federal de Uberlândia. Ela dedicou a vida dela a fazer pesquisa, mas ela sempre vinculou as pesquisas dela à extensão universitária, e ela recebeu até alguns prêmios por conta disso. E minha mãe é uma pessoa extremamente ética, não só na vida pessoal dela, mas na vida profissional dela. Então, trabalhar nesse... Já tem 10 anos que eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa do IFRO. O primeiro projeto avaliado no comitê fui eu quem avaliei, né? Eu sou decana lá também, né? Eu tô ficando assim, me sentindo um pouco que material de museu, porque é muita coisa no IFRO. Eu sou a primeira, ou então uma das primeiras, ou a única que ficou da época que surgiu. Eu estou me sentindo bichinho assim de museu. Mas então por isso que também o tema é tão próximo, né? A palavra pioneira é melhor, né? É tão próximo, e também por conta dessa questão muito da minha mãe, né? E a minha formação, embora ela também seja geógrafa, sanitarista, eu não fiz geografia por conta da minha mãe, eu fiz por conta de uma professora de geografia que eu tive, porque nunca fui aluna dela direto na disciplina. Então é isso. E aí a gente vai conversando sobre ética em ciência. A Angélica caiu pelo jeito, ela sumiu, mas deixa eu... Voltou. Oi, voltou? Voltei. Quer falar alguma coisa? Eu ia seguir com aquelas perguntas que você tinha iniciado ali. Sim. Meninas, né, só para iniciar o diálogo aqui, em relação a essas questões que eu tinha comentado anteriormente, né, a partir de que momento que a ética, né, começou a se refletir sobre a ética dentro da ciência? E também fazendo um link disso nesse momento que a gente vê de tantas urgências, né, para descobertas de vacinas e tratamentos, né, ou até mesmo para fazer a erradicação dessa doença e a necessidade de que tudo aconteça muito rápido. Como que vocês, né, estão visualizando isso tudo? Uhum. Bom, como eu acredito que a Jaqueline vai dar um enfoque mais médico, né? Embora o meu chefe seja médico, eu sou bióloga e eu vou tentar abrir uma discussão um pouco maior, assim, um pouco mais ampla. Essa pergunta de a partir de quando a ética começou a fazer parte, né, do mundo científico. Se a gente for olhar, desde o juramento de Hipócrates, a gente já tinha um princípio de ética ali, lógico que voltado ao médico, ao cientista, no caso, e não, o paciente não tinha, digamos assim, os seus direitos preservados nesse princípio de ética. Mas eu quero situar vocês, né? A gente tem a figura do cientista, geralmente para as crianças, nos desenhos animados, o cientista é o quê? É o maluco, né? Cientista maluco. Porque é uma figura que está sempre associada à criatividade. E a criatividade não tem limites. Se a gente parar para pensar, não tem limite, você tem uma ideia em cima da outra, e vai indo, e vai indo. E até onde o cientista pode ir com essas ideias sem limite, né? Então, se a gente pensar, além da figura do cientista criativo, a gente tem a figura do cientista, e aí eu acho que a maioria vai concordar comigo, o cientista tem um ego muito grande. Todos têm.
O sonho de todo mundo é publicar na Nature, na Science, ganhar um Nobel. Vai dizer que não. O cientista tem um ego grande. Quem nunca passou na universidade por um drama de um colega ou seu mesmo, porque fulano é orientado do ciclano e não deixa usar centrífuga e não sei o quê, e acaba prejudicando a defesa porque não gosta do orientador? Quem nunca viu isso? Então, a ciência os cientistas têm egos grandes, e isso gera muitos conflitos entre os cientistas, né? Associado a isso, a gente tem que levar sempre em consideração, como dizia meu professor de física no colégio, tudo depende do referencial. A gente tem que levar em consideração o referencial de sociedade da época, o referencial de moral da época, o referencial de justiça da época, né? Porque a gente tem... Se eu perguntar para vocês, por exemplo, cite um exemplo que vocês têm em mente em que a ética foi violada. Um exemplo, qualquer um. O que vem primeiramente de vocês. Um exemplo. Na ciência, necessariamente? Não, em geral. Mas pode ser na ciência também. Mas no geral, acho que eu vou para a esfera da corrupção, do roubo, da questão pública. A primeira coisa que me vem na cabeça é se eu não estou direcionando para a ciência, eu acabo levando para esse lado, que para a gente é tão forte. Então, vou pegar o seu gancho. Pode falar, Não, deixa o Flávio. Vai no link, né, que ele passou, que daqui a pouco... Ele falou o link político. O link político é interessante, porque ele influencia muito a ciência. E hoje nós estamos vivendo, de certa forma, isso. Veja bem, eu acho que a maioria poderia dizer o nazismo. O nazismo, a ética foi violada, inclusive na parte médica científica, grandemente. É um exemplo grandíssimo, único assim na história humana. E se a gente olhar, por exemplo, a gente tem casos, por exemplo, que a gente não tem muitas notícias assim, o impacto não é tão grande, mas, por exemplo, em Atlanta, em 1972, foi feita uma denúncia pelo The New York Times, em que, na Geórgia, uma população negra foi usada num estudo de sífilis. E o objetivo do estudo era não tratar as pessoas, para ver o que acontecia. Na época foi feita a denúncia, o Estado americano teve que pagar a indenização, mas no fim o que aconteceu? Desculpas mesmo só no governo do Bill Clinton. Então, quanto disso não acontece? Também a gente tem exemplos por exemplo, de pessoas riquíssimas que querem viver eternamente e investe muito dinheiro na ciência em busca da vida eterna. Há cerca de 2 anos, teve um cientista italiano que disse que fez um transplante de cabeça. Entende? Então, a gente tem que levar em consideração o contexto político, o contexto econômico, o contexto social, o que hoje na sociedade é aceito, ontem não era, ou o que era aceito ontem, hoje não é, né? E a ética é essa filosofia aqui, para colocar em prática o dark side do cientista, a ética vem para regular isso, regular a criatividade do cientista. Ela vem para que o paciente tenha o seu direito jurídico, o seu direito moral preservado, né? E isso não só dos seres humanos, mas dos animais também. Os animais que a gente pesquisa. A gente não pode tratar o animal de qualquer jeito, a gente não pode fazer ele sofrer, a gente não pode... Ele não pode agonizar, ele não pode ter nenhuma espécie de sofrimento durante o experimento. A gente tem que assegurar isso ao animal, né? Então, um clássico que nós estamos revivendo, porque a vida é um ciclo, só para encerrar minha fala, senão eu falo o dia inteiro aqui, é a clássica luta, ou disputa, melhor dizendo, entre Louis Pasteur e Robert Koch. Um que é o pai da imunologia e o outro que é o pai da microbiologia.
Pasteur, tinha 50 anos, enquanto Koch tinha somente 30, era um jovem, já tem um conflito de geração. Depois, eles tiveram desentendimento por conta de uma tradução errada de um termo francês que Pasteur falou contestando a pesquisa do Koch, e os dois entraram em choque. E isso rendeu muitos frutos na época. Na época, era o final do século XIX, e a gente tinha, só para deixar a gente assim mais conformado com o Covid, tá? Tuberculose, peste, cólera, difteria, era o que assolava a época, essas epidemias. E eles buscavam então solucionar isso, estudar isso, sem ter nem o conhecimento que existiam micro-organismos. Pasteur descreveu a pasteurização e inventou o método de fermentação sem nem saber que existiam micro-organismos até então, só depois que ele descreveu, tá? Então, os governos franceses e alemães fomentaram essa briga dos dois, dando um instituto para cada um, injetando dinheiro, e aí isso virou uma coisa política, França versus Alemanha. E é o que a gente pode estar vivendo hoje, porque, além de tudo, a gente tem a questão do que não tinha antigamente, das patentes. A hora que sair a vacina da Covid, vai ter patente. E você vai ter que pagar para ter direito a ter essa vacina. Numa pandemia, isso é correto? Eticamente, se a gente pensar? Né? É um questionamento. Ao mesmo tempo, a gente tem pequenas atitudes no nosso dia a dia enquanto cientistas que também pode ser considerado falta de ética e que a gente não considera. Por exemplo, vou dar só um exemplo que eu vivi quando eu trabalhava no laboratório de análises clínicas, no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso, que ele fez uma campanha para que os idosos fizessem cirurgia de catarata, o governo iria custear essas cirurgias. E a pessoa que era líder do laboratório que eu trabalhava, que era um laboratório do governo, resolveu usar tubos vencidos, porque os pacientes eram idosos que o governo ia custear a cirurgia. Isso é falta de ética. Você publicar um dado, por exemplo, como eu estava comentando no início, em vez de você colocar o desvio padrão, você coloca o erro padrão, que ele fica menor e o seu dado fica significativo, é falta de ética. Você está forjando os seus dados. Sem falar o plágio, que é muito comum hoje em dia também. Então, não é só nas grandes coisas que a gente tem que pensar na ética, mas nas pequenas coisas também. Isso enquanto cientista. Não só no impacto no ser humano, no animal, no meio ambiente, mas no impacto que isso vai ter nas próximas gerações também. E sempre contextualizar na sociedade que a gente vive hoje. Então, as questões morais nossas também têm que ser levadas em consideração, que é diferente de um para outro. E isso também pode pesar um pouco a diferença. Eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho mais exemplos para dar, mas depois, durante a discussão, a gente pode enriquecer um pouco mais. Passo a palavra, então, a Jaqueline. Bem, diante da contextualização, eu vou partir direto, então, para o momento que nós estamos vivendo e como que os comitês de ética, para ver como que essa questão política, nesse momento, está, como nós já estamos sofrendo isso, quando falamos de ética em pesquisa, principalmente, no caso, pesquisa envolvendo, né, com ou em seres humanos. Muito bem. São três princípios que a gente leva em consideração quando fala em ética, né, em pesquisas com e em seres humanos. O primeiro dele é o respeito pelas pessoas, né, aí no caso, na questão da autodeterminação do ser humano, da condição dele dizer se quer ou não, ou como vai participar, e a gente aí vai ter um registro disso no século XX.
falando propriamente de relatos, de princípios, de documentos norteadores, e em se tratando de pesquisas com seres humanos, de fato, a gente vai ter aí um conjunto de normas a partir aí da primeira metade do século XX, 1947, que a gente tenha pela primeira vez o termo escrito consentimento, né? O consentimento informado, que hoje nós trabalhamos tanto no Comitê de Ética. Olha, o termo de consentimento livre e esclarecido nada mais é do que uma evolução dessa primeira informação, dessa primeira citação de consentimento que nós temos aí por volta do ano de 1947. E, a partir daí, esse cuidado, então, esse respeito à pessoa. E quando a gente fala em autodeterminação, a gente está lidando com uma capacidade e com um termo que é oposto aí, no caso, de vulnerabilidade, também que nós levamos muito em consideração. E ao contrário do que muito pesquisador, o que a gente vem observando nos protocolos que chegam no Comitê de Ética, ao contrário, as pessoas adotam que o termo vulnerabilidade seria só para quem tem problemas cognitivos, para gestantes, ou então para uma pessoa que não saiba ler e escrever, quando vulnerabilidade tem a ver com questões muito mais amplas do que isso. Populações carcerárias, populações indígenas, ribeirinhos, populações quilombolas, populações marginalizadas, de uma forma geral. Se essa população não tem condição de ser plenamente esclarecida, ela pode ser e ela será usada, infelizmente, nós temos vários, eu não vou entrar no mérito de cada projeto, mas a gente tem recebido protocolos de pessoas que passaram por grandes instituições que prezam até por questões éticas, mas que nas suas metodologias, nos seus trabalhos, estão tentando se colocar nessas populações e fazer esses pesquisados de cobaia daqueles filmes mais antigos em que o pesquisado era realmente algum animalzinho de laboratório, antes mesmo de qualquer pensamento sobre crueldade. E isso a gente tem discutido. Uma questão que tem desaparecido ou então nos preocupado é que nós temos já desde 96 a resolução 466 de 2012, desculpa, a 466 que vem, a resolução do Comitê de Ética, que trata sobre os trabalhos. Ela foi escrita para a área das ciências biológicas, né, e médicas, e depois nós temos a 510, em 2016, que veio para ciências sociais e humanas. E o pesquisador da área de ciências sociais e humanas, ele não quer descrever a intervenção dele com o pesquisado. É interessante porque quando se fala sobre ética na pesquisa com seres humanos, nós imaginamos sempre que vai ser o médico, vai ser o biomédico, vai ser um enfermeiro, vai ser um biólogo, vai ser um bioquímico, que não vai querer descrever exatamente o que ele vai fazer, o processo, como que vai dar essa participação desse pesquisado, desse ser humano, que vai voluntariamente aceitar. Mas o que nós temos visto é exatamente o oposto. É esse cientista da área de humanas e ciências sociais que não quer descrever o tipo de intervenção que ele vai fazer, porque ele julga que, como ele não vai tirar um pedaço, né, uma amostra dessa pessoa, uma amostra física dessa pessoa, que ele não precisa descrever ou que o trabalho dele não tem impacto sobre a população. Então, nós temos percebido que justamente aqueles que, um dos profissionais que mais discute sobre o conceito de ética é o que mais quer implementar a ética quando vai para o campo da pesquisa envolvendo seres humanos, né? E isso é complicado. Depois, o segundo princípio é o da beneficência, né? A questão do bem físico, do bem-estar mental, do bem-estar social, e indo exatamente contra a maleficência, que seria causar, infligir um dano a essa população. Esses princípios, ele está nos documentos norteadores do CEP,
eu estou me utilizando deles, não estou fazendo nenhuma discussão, porque esses documentos hoje são os documentos que são usados nessa análise. Embora a gente, às vezes, tenha alguns critérios de discordância, né, dentro do próprio comitê, a gente questiona algumas coisas, mas a gente tem que seguir o que está regulamentado e que o comitê, né, preconiza. E o terceiro é o da justiça, principalmente no quesito de eu não usar uma população vulnerável para obter um resultado para uma população privilegiada. E aí, na colocação que você fez, em tempos de pandemia, respostas rápidas versus ética. Hoje, dentro da CONEP, que é o Comitê Nacional, que gerencia todos os comitês de ética das instituições do Brasil, tem um linkzinho na plataforma Brasil, quando você vai inserir um protocolo, se ele tem a ver com Covid-19, você percorre um caminho completamente diferente e ele nem passa por um comitê de ética. Ele vai direto para a CONEP, porque querem dar respostas rápidas. E uma das preocupações que tem sido levantada muito nos CEPs é que tipo de resposta rápida eu estou dando. Porque usar de novo, né, que é o estudo do Tuskegee, que é o dos sifílicos, né, 600 homens foram usados nesse estudo, mas acho que eram 300, metade, não sabia da doença, etc. e tal. Inclusive, a questão hoje do placebo, eu não sei na Europa como que está, mas no Brasil, os comitês de ética hoje, se for para o uso de placebo, qualquer que seja o placebo, nem sempre ele vai ser aprovado, tá? Nós já temos algumas deliberações sobre o uso de placebo muito negativas. Por exemplo, o grupo de controle, hoje em dia, já não se permite mais, não se aprova protocolos com grupo de controle. Tem toda uma regulamentação já criada em cima disso. Por exemplo, eu vou estudar meus alunos, metade eu vou fazer assim, a outra metade o grupo de controle não vai passar por isso. Então, já há uma deliberação para que não. Então, gente, há muitas discussões em tempos de pandemia versus ética na rapidez dos resultados. Imagine as populações que vão passar, que vão experimentar agora, dizem que já tem uma vacina, né, o Brasil aí com alguns acordos para teste já de vacina. Então, a resposta é rápida, nós sabemos, enquanto humanos, que nós queremos o mais rápido possível uma vacina, mas até que ponto e quem vai ser sacrificado nesse processo para ser vacinado, para que aí análises mais profundas sejam, e respostas sejam dadas, né, de algumas situações que só virão a longo prazo. São várias questões que a gente tem que levantar. Em alguns momentos, sim, essa rapidez na resposta, os cuidados éticos foram desprezados, e hoje nós já temos algumas respostas, alguns documentos, alguns tratados que falam que do transtorno que foi para gerações dessa falta desse cuidado ético no momento, porque a gente quer imediatamente uma resposta, a gente quer sair desse distanciamento, a gente quer voltar, mas quem vai pagar esse pato, né? Basicamente é isso, tá? E aí a gente vai conversando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma colocação. Eu até lembrei de uma palestra que eu estava presente, aí a pessoa fez uma intervenção na hora da pergunta e, no fundo, não era uma pergunta. Aí a pessoa que estava na palestra falou assim, eu concordo com a sua pergunta. Então, é uma colocação para a gente refletir. E o fato de eu ser professor de filosofia poderia ter despertado a vontade de alguém de me colocar numa situação embaraçosa e falar assim, bom, temos aqui o professor de filosofia, explica pra gente o que é ética, então, né, Oswaldo? E aí eu ficaria com uma certa dificuldade mesmo de responder o que é ética sem apelar aos clássicos. E Aristóteles coloca que a ética, ela é, na verdade, uma praxis. Ela é uma disciplina
teórica que a gente coloca ela na prática. E fazendo isso, a gente vai entendendo o que é ética. Não existe uma resposta sobre o que seja ética. A gente reflete sobre os valores, coloca em prática e reavalia esses valores para ver o que fica e o que muda. Nesse sentido, os comitês de ética, eles têm uma incoerência interna, que é o fato de serem estáveis, é o fato de não serem abertos a debate, a revisões sobre o que cabe e o que não cabe mais. Se o que cabe no estado de Rondônia vai caber também na cidade de Vilhena. E é esse tipo de debate que eu acho que torna esse terreno da ética tão assim complexo. Dependendo do grupo que estiver analisando, debatendo, refletindo e reavaliando o conteúdo, pode chegar a conclusões diferentes em diferentes lugares. E como que a gente vai lidar com esse imponderável? Vai dizer que é autorizado em dado contexto, não é autorizado em outro dado contexto? Será que a gente está preparado para lidar com isso? Então, se a minha colocação puder ser interpretada como uma pergunta, fica a pergunta. E também, aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria que as convidadas fizessem um esforço de relacionar esse conteúdo da ética na ciência com o fato de serem mulheres falando sobre esse tema. Se seria diferente um homem abordar esse tema e se é diferente uma mulher abordar esse tema. Encerro aqui a colocação e pergunta. Tá, eu vou começar ali falando sobre o comitê, né? A CONEP, o CONEP, na verdade, a gente tem a mania de querer falar CONEP, mas o CONEP, ele é muito fechado, como muitos órgãos, como alguns órgãos de pesquisa no Brasil. Eles são muito exclusivos e muito fechados. E a maioria dos membros do CONEP são da área médica. A maior abertura que nós já tivemos para a área das ciências humanas e sociais foi a Resolução 512, né, que foi mais uma imposição à CONEP do que necessariamente uma solicitação dela. Nós temos questionado, sim, nós temos avaliado, nós temos alguns encontros anuais com os coordenadores do CONEP, mas ainda assim é bem fechado. Não é uma coisa tão fácil de questionar, não é de se alterar, mas a CONEP, por ela mesma, ela faz, como, por exemplo, essa nova avaliação para projetos que tenham a ver com Covid-19. Qual a diferença do profissional? E esse é um questionamento que comumente nós fazemos, porque Rondônia impetra muito protocolo ligado a comunidades indígenas. Por que o CEP pode avaliar, por exemplo, uma pesquisa que vai retirar amostras de fígado para fazer diversos exames, mas eu não posso autorizar a entrada de um pesquisador numa comunidade indígena, se até pela proximidade eu tenho maior conhecimento do que a CONEP, que está lá em Brasília. Né? Então, nós temos pouco ou quase nenhuma, uma vez por ano apenas, que a gente tem a liberdade de falar. Nós mandamos alguns documentos, mas ainda assim, esses documentos a gente não sabe quem lê, porque dificilmente tem uma resposta ou tem alguma alteração. Mas sim, eu corroboro com a sua visão. A gente precisava ser mais aberto e, em alguns pontos, ser mais flexíveis e outros até que não. E me preocupa, sim, esse ponto de agora. Quanto a ser homem ou mulher para discutir ética, o que a gente percebe no comitê de ética é que as mulheres a gente está percebendo uma minúcia muito maior, uma preocupação muito maior das mulheres que discutem esses protocolos, que discutem essa ética dentro do comitê, e dos homens. Eles, não, isso pode passar, eu não avaliei isso.
ah, mas isso aqui é pouco, enquanto as mulheres não, elas se atêm muito mais aos detalhes, né? As avaliadoras são bem mais minuciosas na observação e na avaliação. E vejo que as mulheres estão, não sei se isso, eu estou falando a partir da análise, eu não sou estudiosa, mas eu estou vendo do que a gente conhece aqui em Rondônia, as mulheres têm uma preocupação muito maior do que os homens, quando nós vamos discutir ética na ciência. Como eu tinha dito, a ética, ela leva principalmente em consideração o valor moral que o próprio investigador cientista tem, da sua formação, que é diferente um do outro, e do contexto da sociedade como um todo. Essa época de pressão que a gente está vivendo por resultados e tudo mais, eu acho, assim, do pouco conhecimento que eu tenho da área de ciência, eu tenho, acho que 16 anos só na área de ciências, muita coisa a gente não vai saber agora do que está sendo feito. A gente vai saber daqui a alguns anos. Porque a busca agora é pela vacina, é pela cura da doença, e a cura da doença significa dinheiro. E é isso que o mundo gira em torno, certo? Uma vez eu assisti uma palestra de um cara, de uma farmacêutica, na empresa que eu trabalhava, e éramos todos jovens, e um bem jovenzinho ergueu a mão e disse: por que vocês não mandam medicamento para a África, que precisa, tem tantas pessoas com AIDS na África, por que vocês não mandam medicamento? Ele virou e falou uma frase que me chocou. Ele disse: indústria farmacêutica não é indústria de caridade. A gente faz medicamento para quem pode comprar. É esse o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente precisa de uma solução para a doença, a gente tem pressão de governo em cima, tem muitos, os governos estão brigando, porque politicamente o mundo está brigando, a gente sabe disso, está muito polarizado, está havendo uma disputa, lembra um pouco a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, né, nos anos 80, e eles estão querendo ver quem chega primeiro, e quem chegar primeiro vai ganhar dinheiro. Então, a gente não vai saber muita coisa do que está sendo feito agora. Tanto é que, se você mandar um artigo científico dizendo que é sobre Covid, ele é publicado no mesmo dia. A gente está tentando publicar um artigo faz 3 meses e não consegue sobre o nosso assunto. Então, é isso. Agora, quanto à questão de ser mulher ou homem, como a Jaqueline destacou, isso é uma característica das mulheres serem mais minuciosas e criteriosas, elas prestam mais atenção, é uma coisa mais do que nós somos X. Mas é uma coisa que eu nunca, assim, eu enquanto cientista, eu sempre tentei ser, você é um cientista e pronto, não importa se você é homem, se você é mulher, você está ali como cientista. E eu tento me fazer respeitar como tal. Eu não deixo influenciar muito a questão do gênero nas discussões, não. Tem gente que não gosta, mas eu tento agir dessa forma. Então, aqui na Europa, houve uma discussão recente sobre a questão da eutanásia, um pouco antes da pandemia, que estava se discutindo a questão da eutanásia, se deve ou não implantar a eutanásia. E aí vem aquela questão, mas qual paciente que pode ter suicídio assistido ou que pode sofrer eutanásia? Depende. Se você perdeu a visão e acha que o mundo acabou para você, você não tem direito de querer a eutanásia? Tem muita gente que acha que não, já se viu, só perdeu a visão, você se adapta e continua vivendo, mas para a pessoa, se ela achar que não. Então é tudo muito relativo, eu acho. É tudo dentro de um contexto total. Flávio? É o Fábio, na ordem das inscrições. Bom, primeiro eu só queria destacar, o Oswaldo foi ótimo, né? Ele falou assim:
alguém podia me colocar numa fria, né, por ser professor de filosofia, mas como ninguém o fez, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou falar sobre... eu, eu anotei aqui porque foi maravilhoso. Já que ninguém me botou numa fria, eu decido que eu vou falar da forma mais difícil, que é definir ética, que é a coisa mais complicada. Eu vou me jogar esse desafio. Mas, enfim... dois É o elementos. auto-bullying. Auto-bullying. Você tá se colocando na pior situação possível. Tem dois elementos que foram falados, tanto pela Jaqueline como pela Michele, que, assim, eu já tinha colocado aqui, quando a Michele agora dá o exemplo da indústria farmacêutica não ser caridade, se trata de uma indústria que vai vender, né? E eu tinha colocado aqui o cifrãozinho, a relação cifrãozinho ética, como, né, ela se dá, quais são os complicadores, e na verdade eu tinha puxado uma outra flecha aqui, que você acabou citando agora no finalzinho, indiretamente, que é a questão da religião, né, da fé, porque quando você estabelece uma eutanásia, por exemplo, tem uma série de critérios, uma série de itens, né, que dos mais pragmáticos para os menos pragmáticos possíveis, que vai passar por fé, religião, por uma série de elementos. Então, assim, como vocês enxergam esses elementos, principalmente dinheiro e religião, atuando sobre a questão ética e, na verdade, assim, ajudando, né, para não ser tão ampla assim a resposta, porque senão ela seria muito ampla, nos últimos anos, dado esse movimento conservador que o mundo todo está vivendo, né, em vários países, essa relação, ela talvez estivesse indo para um lado e ela volta um pouco, esses elementos, principalmente religiosos, eles voltam a ter um caráter forte na ciência, ou isso não está afetando o que a gente está vendo assim de fora, em termos de política, em termos de governos e tudo mais, isso não está necessariamente afetando a ciência de forma geral. O que vocês acham ou estão vendo desse outro ponto de vista? Bom, como eu disse, na parte de ciência humana, faz 2 anos só que eu entrei, né? Estou vivenciando isso agora. Mas eu posso falar um pouco, assim, do conhecimento que eu tenho da disciplina de ética que eu acompanhei aqui dos alunos de medicina. A questão da religião, eu acho assim, ela influencia em muito, né? Ela influencia, e a gente tem, não só da religião, mas tem algumas pessoas que têm hábitos alimentares, que não se alimentam de determinado tipo de alimento e tal. Enfim, tem várias questões. Tem a questão também, não só de religião, mas a questão de você ter etnias que são nômades, por exemplo. Elas não param muito tempo ali naquele lugar, o filho está doente, ou o pai está doente, a mãe está doente, precisa de internação, e tem todo um certo conflito. Mas, se perguntar para mim o que eu acho que conceitos religiosos ou qualquer conceito que limita a ação do cientista ou do médico, ele deve se aplicar ao adulto. Porque o adulto, ele tem consciência dos seus atos. A criança, não. Para a criança, isso não vale, na minha opinião. Porque ela é menor, ela é incapaz. E se os pais não são capazes de decidir de uma forma que seja benéfica para o filho por causa da religião ou por causa de uma formação, o médico tem todo o direito de realizar o procedimento e salvar a criança. Agora, o adulto não. O adulto, desde que ele tenha consciência que se você não fizer o procedimento, vai te acontecer isso, isso e aquilo, a gente deve respeitar a religião da pessoa. É o
a formação dela, a gente, infelizmente, fica frustrado, mas tem que respeitar, sim, né? É o que eu acho. Agora, a questão da ciência e dos ganhos financeiros, isso sempre está, infelizmente, caminha lado a lado, né? Isso é sempre buscando, aliás, tudo no mundo, né? A gente sempre busca, no mundo capitalista, sempre busca o lucro, né? Sempre o dinheiro. Vendo desse lado a questão da religião, uma coisa que tem crescido no Brasil e agora já chegou, não sei se vocês têm acompanhado, mas já existe, e nos cursos que não existem, estão sendo implementados, por exemplo, disciplinas voltadas à questão da fé, nos cursos de medicina. Não uma fé descabida, mas o entendimento desse profissional de como agir diante disso. Eu tenho vários parentes que são enfermeiros, amigos que são médicos intensivistas, né, que são aqueles que trabalham ali catando os cacos nos hospitais de urgência e emergência. Eles sempre falam o seguinte: por mais que eles não tenham uma fé, eles falam que o setor de urgência e emergência de um hospital é o lugar de milagres acontecerem. Pessoas que chegam que não são nem reconhecidas enquanto seres humanos e que saem vivas caminhando pela porta. Eles são claros em dizer que não existe uma explicação científica para isso. Agora, neste momento, eu vejo muito mais que eu tenho percebido. É claro que existe uma minoria ainda um pouco mais extremista, isso falando de Brasil. Mas eu estou vendo muito mais um apoio, uma condução de apoio para que a ciência, para que isso, né, para que esse momento seja o mais breve possível, do que um entrave, né, de não apoio ou de refutar que pesquisas sejam feitas nesse momento. Até mesmo por líderes religiosos brasileiros aí, que vocês viram que no primeiro momento, dizendo, venha para a igreja, não respeite, porque na igreja você vai se curar, etc. e tal, hoje eles se omitem, já nem aparecem mais na mídia, mas também não refutam, o que já é um ganho. Não precisa apoiar, mas só o fato também de não ir publicamente e refutar todo o trabalho que tem se tentado já é um ganho muito grande, né? Nós temos, eu converso muito com os meus alunos, a ciência, ela, porque eu tenho uma fé, eu não posso ser cientista. Eu gosto muito de um filósofo contemporâneo que ele sempre fala isso, eu gosto muito. Deus não é impossível para a ciência, Deus é improvável. Então, se ele não é provável, quer dizer que eu não tenho certeza se é ou se não é. Eu só não posso provar nenhuma das duas situações. Se eu não posso provar, me deixa quieto com a minha fé. Isso não me impede de estudar, isso não me impede de descrever, de passar 6 anos estudando fauna de anofelinos, estudar extinção ou proliferação, aumento. Isso não me torna menor diante da minha fé. E a minha fé também não contradiz a isso. Então, acredito sim que hoje nós estamos levando, sim, essa fé, essa capacidade do ser humano de acreditar em algo e se programar. Eu acredito muito nessa programação que nós podemos fazer sobre nós, essa programação consciente. Olha, porque nós fazemos isso todos os dias e nós estamos passando por um processo de que o brasileiro também está começando a se programar mentalmente. Olha, eu posso ter dificuldades, mas eu vou, com essas dificuldades, eu vou tentar. Isso está valendo para muita coisa. Bernardo? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu cheguei um bocadinho tarde, mas para aquilo que eu apanhei, peço desculpa se já tiver sido ultrapassado, eu vou insistir naquilo que disse o Flávio e gostava que
as intervenientes principais estabelecessem a seguinte relação dos termos ética, ciência, negócio, homem. E no homem temos valores como religião versus preferências, e aqui na questão religião tem um conceito de fé que muitas vezes vai esbarrar na ciência. A fé é definida como aquele salto que se dá para o escuro, não é? Ou ainda a questão, depois tem a outra questão que é a questão da ciência, que a Jacqueline falava, e eu devia se calhar colocar assim, eu penso que quanto mais nós soubermos sobre a ciência, maior é a capacidade que teremos de reconhecer Deus, se calhar talvez assim. E na questão da ciência, eu podia dizer assim, imaginemos, por exemplo, que eu tenha um amigo que seja editor-chefe de uma revista de topo. E ele é editor de uma revista de topo, e eu quero, e tendo em conta sempre o aspecto negócio, eu quero que as minhas publicações passem. E às vezes o meu amigo nem sempre terá condições, porque se eu de um lado eu digo assim, olha, quero que a revista de topo, considerando aquela que pode influenciar a vida das pessoas, um resultado publicado naquela ciência é aceite, e às vezes nós não conhecemos bem quais são os contornos da forma como os artigos que são publicados naquela revista são aceitos. Não é? A questão, por exemplo, de que a revista, a indústria farmacêutica não é uma indústria de caridade, talvez não seja mesmo. Esse é daquele tipo de coisas que se calhar nós não gostamos. Eu acho que é aquele tipo de coisas que nós não gostamos de ouvir, mas é verdade. É verdade, porque tem custos, e aqui se calhar não valia só estar a dizer que porque é para a África e não sei quanto, se calhar podia valer para todos os lugares. E se possível, se possível, eu gostava que me também respondessem qual é que é a possibilidade de se estabelecer a relação entre fé, ciência e ética nesses contextos. Obrigado. Bom, do ponto de vista do investigador, do cientista, que seria mais o meu caso, eu não trabalho diretamente com o público, com os pacientes, né? A gente trabalha com amostras biológicas aqui, e para mim está sendo uma novidade. Mas mesmo assim, eu vou falar um pouco do meu projeto, porque é a única experiência que eu tenho aqui com humanos. A gente recebe amostras de tecido, cada uma tem um número, 70H, 69H, 4H. Elas são totalmente impessoais, mas a partir do momento que você monta uma tabela para você pegar as características clínicas, as características de exames laboratoriais que foram feitos desses pacientes, para cruzar com seus dados de imunohistoquímica, os seus dados de biologia molecular que você está gerando, cada amostra dessa começa a ter um nome, cada um tem uma história, cada um vem de uma família, entende? Então, você tem esse laço. O investigador cria esse laço com o seu paciente, mesmo sem conhecer ele. Então, no meu caso, até uma vez eu estava dando aula no Brasil e um aluno virou para mim, eu estava dando aula de genética, e ele disse para mim assim, professora, a senhora acredita em Deus? Bom, eu estava em sala de aula, tinha 150 alunos na minha frente, então eu disse para ele na ciência, como é que era, expliquei tudo, e ele saiu revoltadíssimo, me pegou lá fora, no intervalo, onde você viu, professora, não acredita em Deus, não sei o quê. Eu disse para ele, olha, se você perguntar a professora Michele, eu te respondo, sim, eu acredito em Deus. Agora, ali, eu sou sua professora, eu tenho que falar de ciência para você, entende? Então, eu não posso deixar interferir isso.
Há pesquisadores que são ateus, há pesquisadores que têm outras religiões que não a minha, e eu acho, assim, que a religião, ela influencia principalmente nas relações humanas, tá? Tanto médico-paciente, quanto a questão do investigador, como eu disse para vocês, eu tenho um relacionamento com as minhas amostras. Eu não conhecia aqueles pacientes, a maioria, alguns deles já faleceram, não conhecia esses pacientes, né? Essas amostras já são antigas, mas eu tenho um relacionamento com eles afetivo por conta da religião, por conta da minha formação. Então, a minha ética é dessa forma, da minha pessoa. Por isso que eu digo que é uma coisa que você tem que levar em contexto a sociedade e o indivíduo que está fazendo a pesquisa, né? Agora, a pessoa que falou isso da área farmacêutica, eu não sei se todos pensam assim, mas aquilo me chocou, me traumatizou muito, essa afirmação, e na época foi se questionado isso, porque justamente estavam se falando da quebra da patente, que o Brasil tinha quebrado a patente do remédio da AIDS e tal, estava aquele furor, e a pessoa fez essa pergunta para o cara da indústria farmacêutica. Mas a gente sabe que é um pouco assim, né? Eu conheci pesquisadores, por exemplo, que passavam o dia inteiro no computador pesquisando projetos de outras pessoas para pegar onde a pessoa já estava e seguir em frente. Então, ela chegava primeiro no resultado, porque ela começou pegando o resultado do outro. Isso é ético? Não é. Isso não é certo. O certo é você pegar, ou você entra em contato com a pessoa, faz uma associação com a pessoa e conduz a sua pesquisa, ou você monta uma coisa completamente diferente, ou seguindo paralelamente ali, entende? Então, eu acho assim, a ciência, ela tem um poder muito grande em cima da humanidade, porque ela tem a força de curar o meio ambiente como um todo, não só o ser humano. E isso é um potencial para se ganhar dinheiro. Então, ela é, sim, sempre tentada com essa vertente financeira. Agora, eu confesso, conheço poucos pesquisadores que tenham alguma religião, pelo menos os brasileiros que eu conheci, poucos se declararam que tenham uma religião. E fui criticada por ter uma, algumas vezes. Mas eu acho que isso, do pesquisador, acho que não influencia. O que influencia mais, eu acho, na falta de ética, ou do quebrar o limite da ética, é a questão financeira. O quanto de dinheiro você vai ganhar se você chegar primeiro, se você tiver uma patente primeiro, se você tiver um medicamento primeiro. Isso move as pessoas. Elas passam por cima de qualquer coisa por isso, eu acho. Não a religião. Religião mais voltada em relação ao paciente e o médico, na ciência médica. Talvez interferiria, mas no cientista por si só, não. Eu vejo muito mais que a ausência de uma crença em algo, né, ou alguém, ela seja, talvez, leve a uma corrupção muito mais fácil desse cientista. Muitas das vezes, essa crença nesse ser ou em diversos seres, enfim, conduz muito mais a pessoa a, antes de se levar por qualquer tipo de corrupção, talvez o segure muito mais, torne menos falível. É claro que todos nós, querendo ou não, e essa frase é difícil de ouvir, temos um preço, né? Talvez ninguém tenha nos oferecido ainda o nosso preço. Mas, e partindo desse princípio, então, né, talvez essa questão religiosa, ela ajude a que esse preço fique tão alto que ninguém nos ofereça, ou que, por não nos oferecer, a gente sempre se mantenha fora. Agora, a ciência é complicado porque nós chamamos na UFO de fogueira das vaidades. Nós temos muitos pavões na UFO,
Um dos motivos até que eu não fiquei na Universidade Federal era para eu ter ficado como professora efetiva e eu não quis ficar, foi por conta dessa questão dos egos. Eu me acho, hoje, eu acredito muito mais trabalhando com o que eu faço do que meramente me tornando uma grande publicadora ou então recebedora de incentivo de publicação do CNPq. Existe muito mais ciência além das revistas. E uma coisa que me aborrece muito é que, por exemplo, eu tenho alguns autores que norteiam o meu trabalho e alguns dos trabalhos que eu leio que eles publicaram são verdadeiras porcarias. Mas aí você pergunta, como é que está nessa revista Qualis A1, que é o top da revista no Brasil, você vai ver que ela é amigo do editor. Então, chegou lá com o nome da pessoa é publicado, independente do conteúdo. Eu vivi essa situação há pouco tempo, já vivi várias vezes, mas há pouco tempo eu peguei um texto de uma pessoa que da área que eu estava estudando no Brasil, ela é referência, que eu peguei o texto que eu li, eu falei, gente, isso aqui é tão pueril, mas tão pueril, como é que conseguiu publicar? Eu fui ver, o editor é colega. E trabalhos magníficos, trabalhos que têm uma profundidade, dados seríssimos, não conseguem ser publicados porque as revistas recebem enxurradas de trabalho com o nome. Ou então, por exemplo, antes do Covid-19, se a gente mandasse para revistas, principalmente na Europa e Estados Unidos, no título do trabalho Amazônia, ele era imediatamente publicado. Nós aprendemos isso. Então, todos os trabalhos que queríamos publicar, em algum momento, no título desse trabalho, tinha a palavra Amazônia. Ele podia até não ser imediatamente publicado, mas ele era aceito para publicação, numa nova edição estava lá. Então, agora, a Covid-19, o que aparecer Covid-19, ainda que não tenha nada para oferecer, vai ser publicado. São as falhas da ciência, infelizmente, e assim também com a questão do protecionismo dos coleguismos, né? É meu colega, é meu amigo, é meu não sei o quê, e acaba que se perde aí muitas oportunidades de publicar em trabalhos realmente relevantes por conta dessas questões. Meninas, vamos encaminhar então para o encerramento. Vocês gostariam de dizer algo? Eu só vou falar rapidinho. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu acho que esse tema daria para a Jaqueline e eu aqui, ficar debatendo, sei lá, uma semana. Eu estou aberta a novas oportunidades, outros temas que vocês tiverem, que se forem da área de ciência, eu posso contribuir, eu acredito. E fiquei muito feliz de participar e conhecer vocês. Muito obrigada mesmo. Jaque? Agradecer a oportunidade de falar com vocês. A gente se fala sempre, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade de ouvir o colega falar dentro daquilo que ele trabalha, né? A gente fica mais na informalidade da coisa. Quando tem uma oportunidade de expressar aquilo que a gente pensa, fala, o que a gente é enquanto profissional, é muito interessante. Obrigada. Eu amei. Realmente, assim, é assunto para mais de metro, né? Como a gente pode dizer. Assim, é infinita a possibilidade de discussão. Mas, né, futuramente aí, né, olha o sorriso do Oswaldo. Futuramente aí vamos ter, né, mais oportunidades em formatos diferentes, né, para explorar mais o que a gente explora aqui, fica aquele, né, gostinho de quero mais, de falar mais sobre o assunto e tal. A gente, né, fica imensamente grato a vocês, né, que aceitaram a participar desse momento nosso aqui. Eu tinha certeza que ia ser uma delícia, né, essa conversa e a quantidade de informação e de troca e de aprendizado. E muitíssimo obrigada mesmo, né? Eu não sei se os meninos e a Celi gostariam de dizer algo. Não?
Então, né, essa parte ficamos por aqui, mas nada impede que a gente continue batendo papo aqui por alguns instantes. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Jaqueline. Até mais. Até mais. Oswaldo, seu bebê nasceu? Obrigada. Eu vou interromper a gravação e a gente conversa. Peraí que eu vou...